Quando eu estou falando de organização financeira, a gente tem três aspectos. O primeiro deles é organizar a sua renda, organizar os seus ganhos mensal. Tá? Não sei se eu cheguei a falar sobre isso. Então, é organizar o seu... Tá? Acho que não sei se já falamos, mas sim, lembro-me do Magno ter dito que até havia necessidade de eu preencher a planilha, de formas a que eu incluísse tudo aquilo que são os meus ganhos e Exato. tirasse tudo aquilo que são os meus gastos e então ficar com uma percepção de aonde é que eu estou a gastar demais, aonde é que eu posso poupar, Exato. Exato. enfim. Uhum. Então, para a gente pra ter uma maior clareza e, tipo, o que é que eu percebo? Que muitas vezes nós temos as ferramentas, mas a gente não tem um conceito ou a metodologia por trás que nos ajuda a colocar a ferramenta em prática. Então, para que a gente possa usar uma ferramenta de organização financeira, eu preciso entender o que é organização e qual é o objetivo, qual é o motivo de Sim. eu gastar o meu Uhum. tempo, gastar o meu tempo para me organizar. Então, organizar é colocar cada coisa no seu devido lugar. Muitas vezes você vai ter várias fontes de ganhos ou várias fontes de renda. E aí, Uhum. é o seu caso, você tem o seu salário, você tem o aluguel, etc. Então, o ponto importante é que a gente organize seus ganhos no lugar certo, para que você saiba o quanto você ganhou e de que veio esse ganho. Tá? Ok, tá bem, Marco. Então, olhando para a organização financeira, a gente falou que é colocar cada coisa no seu devido lugar e organizar os... Aí, o primeiro ponto é organizar os seus ganhos. Segundo, Ok. é organizar... Tá aqui, organizar suas despesas. Certo? E o terceiro é organizar seus investimentos. Organizar suas despesas é colocar cada gasto no seu devido lugar. Seguindo qual estrutura? Essa que está aqui, ó. Alimentação, saúde, lazer, seguro, financiamento, salário, tudo isso. Certo? Tá bem. Para quê? Aí, para a gente colocar aqui, ó, saber o quanto você ganha, quanto gasta e quanto deveria gastar, e investir melhor e poupar. É isso que vai te permitir conseguir ter controle sobre a sua vida financeira. Então, nesse momento dessa nossa sessão, nós vamos trabalhar dois conceitos. A organização, que eu expliquei, e o outro conceito que nós vamos trabalhar é o conceito de gestão financeira. Qual é o conceito de gestão? Explicando, deixando bem claro qual é o conceito. Conceito de gestão é a gente resolver problemas para atingir resultados. Então, quando nós estamos falando de gestão, a gente deveria pensar sempre assim, ok, quais são os problemas que eu preciso resolver e quais são os modelos, desculpe, quais são os resultados Os resultados? que eu deveria Uhum. atingir, certo? Certo. Por quê? Porque aí eu tenho como criar ações específicas, essas ações elas passam a ser prioritárias, e aí eu preciso ter clareza de quanto tempo eu preciso executar aquela ação para atingir aquele resultado. Vou dar um exemplo muito claro disso. Depois que um problema pode ser, estou muito desorganizada financeiramente, ou seja, não sei quanto eu ganho, não sei principalmente quanto eu gasto. Se eu não sei o quanto você gasta, isso já é um problema, porque eu não consigo controlar. Eu não sei se é muito, se é pouco, se eu tenho que reduzir aqui, aumentar ali. Aí a gente vai resolver esse problema, organizando. Depois que a gente organizou, você vai dizer, eu quero poupar, eu quero salvar todo mês 1.000 kwanzas, exemplo. Beleza, esse é o resultado a ser atingido. Mas para que eu possa atingir um resultado de 1.000 kwanzas, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso ter clareza de onde eu estou gastando e onde eu posso reduzir. Exatamente. Se não tiver esse conceito que gestão é olhar onde tem problema, Magno, desculpa, estou a comer qualquer coisinha. fica à Só que estou vontade. cheia de fome. Peço desculpa, Fica à tá bom? vontade, fica à vontade, tá? Aqui o objetivo da consultoria é que você, eu sei que você está em casa, mas você se sinta em casa, tá? Tá bom. Então, assim, o segundo ponto é É que eu esse. saia de casa, eu estou em casa, mas o objetivo é o quê? Que eu saia de casa? Do quê? Então, que você se sinta em casa. Eu sei que você está Em na sua casa, casa, ok, boa, mas o boa. objetivo é que você se sinta em casa. Então, assim, Obrigada. o segundo ponto é esse. Eu preciso colocar cada coisa no seu devido lugar e começar a definir objetivos para que eu possa resolver os problemas e possa atingir esses objetivos.
Então, sempre que a gente estiver falando sobre gestão financeira e organização, é com esse conceito. Coloco cada coisa no seu devido lugar, sei onde Sim, elas estão, sei como agir sim. sobre elas para resolver aquele problema e atingir um objetivo. Então, a gente vai fazer isso hoje. A gente vai primeiro analisar os seus gastos, aí vamos perceber quais são os gastos que podem ser, eu gosto de falar, atacados. Uhum. Ok. Eles podem ser reduzidos, podem ser eliminados, podem ser. A gente vai falar sobre isso. Depois disso, a gente vai pegar os gastos fixos e os parcelados, projetar esses gastos ao longo dos próximos 12 meses, e a partir daí a gente vai começar a atingir alguns resultados, que é gastar no máximo tanto, poupar todo mês tanto, são resultados Uhum. que vão estar definidos. Enquanto eu não Exatamente. tenho o resultado, ou seja, a meta, e não tiver um indicador para bater aquela meta, eu não vou conseguir o resultado que eu quero. Isso. Certo? Ok. Tá? Certo. Então, esse é um ponto. Aí você deu a nota 3, não me sinto confortável em não conseguir guardar dinheiro. Então, por isso que eu insisti que a gente fizesse, porque eu conseguir guardar dinheiro é um resultado a ser atingido. E você falou, eu Sim, sim. acredito que deveria ter uma poupança com base na idade que já tenho e por ter um filho. Tá? Aí qual é a nota Certo. desejada nos próximos 12 meses? Ter tudo organizado. Então, se a gente não fizer Uhum. essa sessão, não conseguir trazer essa ferramenta, esse conceito, um Uhum. objetivo seu, que é um desejo seu, que é minha obrigação te entregar, a gente não vai conseguir. Aí você vai sair da consultoria sem ter o resultado prático que você está aqui para ter. Daquilo que eu quero atingir, sim, Aí sim. depois você colocou, ter uma planilha de gastos mensais sempre preenchida, e aí no final do ano ter 6 a 12 meses de uma renda acumulada, que é 24 mil Uhum. dólares. Ok. Aí você falou assim, eu quero ter 24 mil e atualmente eu já tenho 2.333. Então falta mais ou menos 21.700, 21.600. Então Uhum. a gente tem uma lacuna para trabalhar em cima. Ou seja, nos Certo. próximos 12 meses eu preciso acumular 21 mil euros, 21 mil dólares. Aí só Uhum. fazer uma conta aqui, ó, 21 dividido por 12, estou falando que você precisa de acumular 1.750 dólares todo mês. Então, eu sei agora onde eu estou, que eu tenho Ok. 2.300, quero acumular 24, falta 22 mil, e vou dividir isso por 12. Você precisa acumular 1.833. Nós temos um O que indicador eu preciso de acumular é 24 mil, não é, Magno? 22. Você já, 24, desculpa, você já Não, mas tem 22, aqueles 1.000 de kwanzas está aqui. é 500, exatamente, está aqui. 500 na minha conta poupança, 500 na conta poupança do meu filho. Tá. Se for os 24 mil, se eu estiver a contar mesmo com os 24 mil, quanto é que eu tenho que poupar por mês? A gente vai fazer isso já já. Ok, aqui, ó. Considerando 24 mil nos próximos 12 meses, você precisa de 2 mil dólares por mês. 2.000 dólares. Deixa eu transformar isso em quanto? Acho que dá a volta de 800 mil kwanzas. Dá quase 860 mil quanto? 860 mil kwanzas, ok. Exato. Então tá aqui, ó. Nós temos aqui, ó, o resultado desejado a ser atingido, ó. Ter tudo organizado. Aí aqui é uma coisa mais subjetiva, só que a gente vai ver isso na prática. Ter uma planilha de gastos mensais sempre preenchida e no final do ano ter 6 a 12 meses de renda acumulada. Sim. Aí no final eu vou ter que inicialmente é 24 mil dólares. Como a gente está falando de 6 meses, em 12 meses inicialmente, tem 2 mil dólares por mês. Eu tenho um indicador agora. Qual o resultado que a gente tem que atingir? Eu preciso organizar os gastos
para que você veja todo mês sobrar 2.000 e mandar para a conta, Uau. principalmente uma conta fora de Angola. Por quê? Para aquele aspecto que nós conversamos uma vez. Angola tem uma inflação muito elevada, Sim, e aí a gente precisa colocar esse dinheiro em alguns ativos que são mais seguros, que não tem tanta sim. inflação. Não adianta muito ter o dinheiro guardado numa conta poupança em Angola se o dólar está subindo muito contra o Kwanza. As coisas todas acabam Ok. ficando muito mais caro para você. Por quê? Porque boa parte das coisas são dolarizadas. É verdade. O alimento é dolarizado. Você está comendo um pão. O pão é feito com trigo, que é uma commodity que é cotada em dólares. Sim, Entendeu? Ah, eu como açúcar. Açúcar como açúcar. Tudo é dolarizado. Então o preço do dólar acaba exatamente. elevando todas as outras coisas. Tá? Uhum. Então, ó, até mostrar isso aqui que vai ficar claro para você. Ó. Esse é o comportamento do Kwanza contra o dólar ao longo do tempo. Ó. Nos últimos 5 anos, ó, em dezembro de 2016, um dólar, fazer o conto, ó, um Kwanza comprava 0,0061 dólares. Hoje um Kwanza compra 0,023 dólares. Poxa, É um terço do que era. é, é. Se eu fizer o contrário, deixa eu botar aqui para ficar um pouco mais claro. O uso de nos últimos, um dólar comprava 165 kwanzas em 2017. Hoje um dólar compra 428 kwanzas, quase 3 vezes Pois. mais. Mas é verdade, Só é que já verdade. foi, já foi 600 kwanzas. Já atingimos aí o pico, já sim. Então, o dólar subiu, 276% contra o kwanza. Muito provavelmente o preço do alimento subiu, o preço do combustível subiu, o preço dos eletrônicos subiu, tudo subiu, entendeu? Então, se eu não protejo o seu dinheiro numa moeda mais forte, já que o país de vocês tem muita inflação, aqui já teve muito, você na prática está ficando mais pobre com o passar do tempo. Entendeu? Entendi, sim. Tá? Entendi, Marco. Então, beleza. Então, esse aqui é um resultado desejado. O que é que eu vou pedir? Que você pegue isso aqui e anote isso, deixe isso muito claro. O que é que a Lala quer nos próximos 12 meses? Ter tudo organizado, ou seja, cada ganho, cada gasto, cada investimento no seu devido lugar. Uhum. Quero ter uma planilha de gastos mensais sempre preenchida. E no final de 6 meses, tá aqui, no final do ano, não vou nem colocar no final do ano porque o prazo é muito curto. No É muito final, curto, são três, setembro, é, outubro, novembro, dezembro, são 3 meses. no final de 12 meses, no final de 12 meses, certo? Ó, no final de 12 meses, Mas eu acho, Magno, que ao final dos 3 meses eu já conseguia ter mais ou menos uma organização, não? não, no final a organização você vai ter no final de hoje, Pois, quer dizer, tem tá? que preencher, Eu tem só, que começar, eu quero ter. eu tô falando o acúmulo de 24 mil dólares, eu vou colocar como um prazo de 12 meses, ó. No final de 12 meses, Uhum. ter 24 mil dólares. Por quê? Porque vai ficar aí claro na sua cabeça que você precisa acumular 2 mil dólares por mês a partir do mês de outubro. Aí então vai ficar outubro, novembro, dezembro. Ou seja, eu tenho a meta e tenho a métrica, o indicador. Como é que eu sei se eu estou preenchendo essa lacuna? Atualmente eu tenho zero, esse é o meu estado atual. Gostaria daqui a 12 meses ter 24 mil. Quanto faltam? Faltam 24 mil. Uhum. Ok, eu tenho quanto tempo? Eu tenho 12 meses. Quanto é que eu preciso por mês? 2 mil dólares. Entendeu? Então, se isso não estiver claro na sua cabeça, você não vai conseguir agir para isso. Então, a gente está montando um plano claro. Uhum. O que tem que ser Neste feito e plano, como vai ser feito. Magno, uhum. Neste plano, como um dos objetivos é alugar a casa em Portugal, eu posso contabilizar a renda, aquilo que vai ser, que será o excesso pronto, do que vai ser pago, é necessário que saia a prestação do banco.
não é? Ok, Então, tudo o resto que for, que pode ser estar a ser poupado numa conta, não é? Como, ou melhor, a ser acumulado numa conta como poupança, de formas a que eu, daqui de Luanda, daqui de Angola, o que eu vou fazer é ir mandando o suficiente para complementar aquele valor que está lá da renda para fazer os US$ 2.000 mensais. ótimo, ótimo. Tá bom. Então Uhum, a gente tem uma ação clara que é você buscar ou tentar alugar o apartamento. Uma coisa que precisa fazer. uhum, Entendeu? Preciso contactar pessoas, falar com pessoas, procurar algum. No Brasil a gente chama de corretor, corretor uhum, imobiliário, para poder me ajudar a ter esse apartamento alugado. Mas ok. isso aqui Eu, é muito importante para mim, que isso esteja muito claro para você, porque é como se eu tivesse. Vou dar um exemplo. Quando eu entro no Uber, ele primeiro ele vai me buscar onde eu estou, certo? certo, E eu defino para onde eu quero ir. exatamente. O motorista e o carro vão perseguir um caminho que é para chegar lá. Uhum, Se isso não uhum, estiver claro sim, para você, qual é o seu resultado esperado ou desejado nos próximos 12 meses, você ao longo do tempo você vai se perder. ok. Então, ter tudo organizado. Tudo organizado vai acontecer a partir dessa sessão de hoje. Ou a gente Yeah. vai começar. Por quê? Que nós vamos Uhum, começar a colocar alguns gastos no seu devido lugar. Beleza. Você falou, quero ter uma planilha sempre preenchida. Aí vai depender da sua prática. Eu uhum, recomendo que ela seja semanal. Você define um dia e um horário toda semana para pegar uhum, os gastos que você fez semana passada. Por exemplo, hoje é segunda. Da segunda da semana passada até domingo, que foi ontem, eu lanço os meus gastos. Com alimentação, com lazer, com transporte uhum. e os outros gastos. Eu até acho, Magno, que para evitar esquecimentos, sempre que houvesse um gasto, se calhar não custa nada, abra a planilha e coloco lá. O que é que eu recomendo? Que você pague tudo no cartão, se isso for Uhum. viável aí em Angola e no. É viável. É o que eu faço, desculpa, é o que eu faço neste momento. Eu recuso-me a fazer pagamentos em cash porque senão não consigo controlar, não consigo ter Exato. noção. A não ser que sejam situações extremas, pronto. Pronto. Aí, como você já gasta tudo no cartão, o que é que acontece? As coisas estão registradas, você não tem como perder. Exato, exato, O exato. lançamento na planilha vai ser muito mais com foco de gerencial do que um Uhum. foco de registro. Exatamente. Então, se você já está gastando tudo no cartão, você não vai perder, você nem vai esquecer. O que você vai Sim, fazer sim. é, por exemplo, assim, todo domingo, às Uhum. 19 horas, eu sento e lanço os gastos na planilha. Aí eu Ok. pego de domingo a domingo e lanço. Como a gente vai projetar os resultados futuros, você vai ver se aquele gasto daquela semana, quanto ele impactou no gasto do mês como um todo. Uhum. Tá? Eu vou te mostrar isso na prática. Tá? Eu estou só deixando claro para você qual é o seu resultado desejado para que você tenha clareza de poder persegui-lo nos próximos 12 meses. Ter tudo organizado, ter um planilha sempre preenchida e no final de 12 meses ter US$ 24.000. Uhum. Tá? Que vai ser mais ou menos 6 meses a sua renda, 6 meses a sua renda atual. Ó, certo? 6 meses, sim. Era o objetivo. Estamos a falar do objetivo de ter Exato. pelo menos de 6 meses a 12 meses, não Pronto, é? 6 meses aqui. Então, inicialmente a gente atinge os 24, aí a gente vê Os 24 corresponde a 6 meses ou a 12 meses? os 24 para você corresponde a 6 meses a sua renda mensal. Você me passou uma renda de 1.900.000 kwanzas. Sim, sim, sim. Ah, é 6 meses, ok. O ideal é o quê? É 9 meses, é 12 meses. Ou 6 meses também é aceitável. Não, 6 meses tá bom. Ó, tá dando US$ 4.418, 1.900.000. Sim, É o sim, primeiro, sim, sim, sim. é o primeiro passo. Aí, Uhum, aí o que, é que a gente vai ficar mais claro? Depois que você tiver esses US$ 24.000, aí a gente pode pensar em outra etapa, um outro passo. Vale a pena ter 48.000, que são 12 meses? Acredito que não. Vale a pena buscar outros tipos de investimento. sim. Ok? Ok.
Um dos objetivos, lá está, conforme eu também já tinha adiantado ao Magno, era se calhar investir num outro património, dar entrada no banco onde eu já sou cliente, né, a CGD, e se calhar comprar um outro apartamento que eu usava, e assim poderia usar este apartamento que eu já tenho como garantia, para dar como garantia, e ao mesmo tempo este apartamento para pagar a renda do outro, a prestação do banco de um possível novo apartamento, já melhor localizado, enfim, um bocadinho talvez mais moderno, não sei, não sei. É, o que a gente precisa avaliar, porque assim, eu conheço pouco o mercado imobiliário de Portugal, tá? Uhum, O que eu vejo é, muitas vezes você vai fazer um outro investimento em comprar um outro apartamento, você na verdade você está assumindo uma dívida. hum, Essa pois, essa dívida vai ficar muito tempo com você, você vai dever uhum, muito tempo ao banco, você vai ter uma obrigação de pagar aquela prestação, né, ficar pagando ao banco, e aí, caso você tenha alguma diminuição na sua renda, você vai ter que essa obrigação de continuar pagando ao banco. Então, mas o primeiro apartamento seria exatamente para isso, né? Porque o primeiro apartamento que falta pagar do primeiro apartamento, deste apartamento que eu tenho, não é primeiro? Pronto, primeiro, palavras positivas. Significa que vem o segundo. Não, mas pronto, o objetivo é transformar a renda deste apartamento, né, que eu estou a pretender alugar, ehm, agora, inicialmente, pagar-se a si mesmo, né? Porque ainda falta pagar, mas não é muito. Aquilo deve faltar o quê? 16 mil euros ou menos, talvez. Nem sei, eu teria que consultar. A última vez que eu vi faltavam 20 e tal. Pronto, nem sei, tenho que consultar. Mas o mercado em Portugal está em alta. Está em alta. ok, o que eu quero te mostrar é mais ou menos isso. Se eu consigo pegar um gráfico Uhum, aqui para te mostrar. uhum. Só um instante. Sim. Ó, eu não sei se isso está muito correto, mas representação gráfica vai trazer uma clareza para você. Ó. Isso é como Uhum, isso aqui é de 1976 a 2016. Isso aqui é uhum, o S&P 500, que é o principal índice da bolsa dos Estados Unidos. Ou seja, os dois eles foram zerados aqui e depois de 40 anos, o índice S&P 500 valia quase 8 mil pontos. Ou seja, se eu tivesse colocado $1, ele pegou aqui, ó, de 1 para 8 mil. Teve um aumento de 799 mil por cento. Enquanto o preço uhum. das casas subiu muito pouco, entendeu? Ok, ok. Então, você já tem um imóvel, o imóvel ele é uma dívida. Ó, esse aqui já tem outro gráfico. Ó. Esse aqui é o índice da Bolsa Americana e aqui é o preço das casas. Ó, o preço das casas está aqui, ó, da Bolsa Uhum, Americana. É porque eu não sei muito a realidade desses gráficos. Ó, esse é o azul é o índice da Bolsa Americana e o vermelho é o preço das casas. uhum, Tá? Ou seja, o índice da Bolsa Americana subiu muito mais que o preço das casas. Então, existem outras aplicações que podem estar ligadas ao mercado de ações, que podem uhum. render muito mais do que o preço que os imóveis podem subir. Pois. Agora, se você preferir, Magno, eu prefiro investir em imóveis, tudo bem, não tem nenhum problema. Pode ser uma oportunidade você comprar outro imóvel. Mas é como você já tem, o que eu acho que às vezes a gente vai pegar, vai adquirir outra dívida, ficar Uhum, pagando essa dívida por muito tempo. Se você vier a mudar de ideia e quiser fazer uma outra coisa, você vai ter aquela obrigação de pagar todos os meses aquele apartamento. Mas, Magno, um exato. apartamento que está alugado vai pagar outro. Mas caso ele fique vacante, você vai ter que tirar o dinheiro do seu próprio bolso para pagar outro apartamento. Você vai continuar com a Uhum, dívida e vai pagar juros. yeah, Então, como você já tem um apartamento, a gente pode investir em outra coisa, entendeu? exatamente. Tá?
Então, tá sim. Faz sentido. só para a gente poder pensar em diversificação, tá? Ok, então tá aqui os seus resultados desejados. Aí você falou aqui três coisas: uma organização, investimento inteligente e uma boa poupança. Nós falamos sobre isso. É, qual é a sua principal opção? Estar confortável financeiramente e ter o meu negócio. Aí, confortável financeiramente, ter uma poupança de 12 meses. A gente vai ter, só que não obrigatório. O ponto que é importante a gente ter clareza é: você pode ter 12 meses, 6 meses aplicado em algo de risco mais baixo, que não vai valorizar tanto, mas vai te dar uma segurança e uma liquidez imediata, ou seja, eu preciso, eu já uso. Por outro lado, você pode ter um investimento que ele oscila mais, mas ao longo de 3 anos, 5 anos, 10 anos, que é o período que você está Uhum. construindo o seu patrimônio, ele valorizar muito mais. Tá? Por quê? Ok. Porque eu estou abrindo mão da previsibilidade do baixo risco para ir para algo mais imprevisível, que tem um risco maior e oscila, mas me faz ganhar dinheiro ao longo do tempo. Uhum, uhum. Tá? Mas vai ficar mais claro quando a gente entrar em cada um dos fundos depois, no CGD ou em outro banco. Tá? Tá bem, Então, tá bem, tá bem. meu principal sonho é ter meu negócio próprio. E aí isso é um ponto importante. Quanto é que vai custar para abrir esse negócio? Pois. Tá? Por quê? Porque aí a gente pode usar esse recurso que você está guardando para investir, daqui a pouco você investir no seu próprio negócio. Tá? Exatamente. Ok, Aí você ok. colocou, qual é o seu maior medo? Não ter poupanças quando eu precisar. A gente falou de ter seguros. Tá? Sim, sim. Aí você falou, o que é que não pode faltar ao longo da consultoria? Instrumentos para aquelas que são as minhas necessidades. Ferramentas, conceitos, instrumentos financeiros, que eu botei opções de investimento aqui. As ferramentas eu já vou te entregar hoje. Já entreguei a ferramenta de diagnóstico, a gente já fez o diagnóstico. A gente viu alguns conceitos, nós estamos falando de conceitos aqui, e Sim. instrumentos financeiros são os fundos do CGD. Tá? Aí, o que você Ok. gostaria de conquistar para se considerar bem-sucedido depois da consultoria? Conhecimento, ferramentas de gestão, organização financeira, investimento inteligente, como poupar e saber exatamente quanto vale um dia de trabalho e quanto eu devo gastar num dia. É isso que você falou que gostaria de saber para a consultoria ter sido boa para você. Ou seja, por que eu gosto de te perguntar isso e te mostrar isso novamente? É assim, quanto que a consultoria, o que é o principal valor que a consultoria pode te agregar? Você falou aqui, ó, ter conhecimento, ter ferramentas de gestão financeira, ter uma Uhum. organização financeira, fazer investimentos de forma inteligente, como poupar e saber exatamente quanto vale um dia, saber exatamente quanto vale um dia de trabalho. Exatamente. Um dia de trabalho e quanto devo gastar Uhum. num dia. Tá? Essa É, questão qual a minha média de gastos diária, né? é, essa questão do gasto diário, a gente pode fazer, mas a gente precisa achar quanto você gasta por mês. Por isso é importante de a gente fazer esse Uhum. encontro de hoje. Tá? Aí você falou assim, ó, daqui a 5 anos, ter fontes de renda extra Angola e Portugal é uma poupança equilibrada. Aí eu perguntei quantificar melhor. Quanto que você gostaria de ter rendimento extra? Ah, em Portugal eu já tenho meu apartamento. Eu queria ter outro, Uhum. ou, entendeu? Então é um ponto importante da gente trabalhar isso aqui, tá? Mas vai ficar Tá mais bem. claro, a gente vai entrar na organização, vai ficar mais claro. Uhum. Uhum. Recapitulando aqui a sua planilha, olhando para o seu diagnóstico, a gente colocou que você ganha US$ 4.437, gasta Uhum. 3.000, sobra 1.400. Com base na sua idade aos 45 anos, você deveria poupar algo em torno de 35% do que você ganha, que Uhum. é US$ 1.552, ou 1.500 dólares. Tá? Então, falta ali poupar mais ou menos uns US$ 150 a mais por mês. Ou seja, guardar uns US$ 150 a mais por mês. O que a gente precisa fazer para isso aqui? A gente precisa olhar para os seus gastos, conseguir reduzir isso aqui atualmente, 151. Uhum. Então, a gente vai fazer uma análise dos seus gastos atuais, olhar onde pode ser reduzido, e Uhum. aí começar a controlar esse gasto para que ele seja no máximo. Eu vou até colocar aqui, ó, 35% é a sua meta. Que ele seja no Uhum. Uhum. US$ 2.884 por mês. A gente vai ver se dá ou É. não dá.
Se não der, ok. A gente vai ficar um pouco abaixo. Certo? Certo. Tá? Aí, beleza. Com base naquele seu gasto lá, de 2.884, mais ou menos isso, né? 2.884, qual deveria ser a sua reserva de segurança? É 3 vezes esse gasto aqui, ó. Ou seja, no mínimo você deveria ter 3 vezes o seu gasto mensal, que é 8 mil Ok. dólares, e um mais adequado seria 6 vezes o seu gasto mensal, que daria 17 mil dólares. Daqueles 24 mil dólares que a gente está se propondo, ele já está bem acima desse mínimo, desse valor mais adequado, que seria 17 mil dólares. Uhum. Isso é o que a gente chama de reserva de segurança. Yeah, muito bom, muito bom. O que é que nós estamos fazendo aqui? Porque eu acho que a gente não entrou aqui. Nós estamos fazendo o seu diagnóstico. É entender onde a Lala está e onde a Lala deveria. Com base nisso, nós estamos calculando algumas lacunas. Então, deixa eu voltar lá em cima para te explicar de novo. Assim, a gente vai sempre pensar aqui no diagnóstico onde eu estou, onde eu deveria estar. E aí, aqui, eu estou aqui, deveria estar aqui, falta esse tanto. Esse tanto é a lacuna, ou seja, quanto falta. E a gente vai calcular o quanto falta e quanto tempo vai levar para você atingir. Então, daqui para frente, a gente vai começar a se comportar de um jeito que vai te ajudar dia a dia, mês a mês, a atingir esse resultado desejado, de acordo com a metodologia do diagnóstico que eu desenvolvi. Então, voltando aqui, ó, você colocou, eu tenho 45 anos, ganho 4.437, ganho mais, gasto mais ou menos 3 mil. Só ajustar aqui. Ou seja, você tá poupando, você guarda, sobra para você, ou deveria sobrar, com base na sua estimativa, algo em torno de 1.400 dólares por mês. Isso representa um índice de 32% dos gastos. Desculpa, você tem um índice de poupança de 32% do que você ganha. Então, atualmente eu poupo 32%. Você deveria poupar 35%, ou seja, 1.552. Você poupa Uhum. 1.437, devia ser 1.552. Você tem que reduzir os seus gastos mais ou menos em 100 dólares. Certo? 100 dólares por. É, por mês. Isto era o que eu deveria gastar ou é o que eu gasto? É o que você deveria reduzir. Você, Reduzir. exato. Você falou, Magno, eu gasto aproximadamente 3 mil dólares por mês. Ó, você falou assim, eu ganho 4.437 quantos? 4.437 quantos? Ou dólares, desculpa. 4.437 dólares. Isso dá 1.978.000 quantos? 1 milhão, desculpa, 1.907.843. Uhum. Deixa eu colocar esses valores aqui mais em kwanzas. 1.907.843. E aí, você falou, eu gasto mais ou menos 3 mil dólares. 3 mil aqui vai dar mais ou menos 1 milhão 200. Vai dar mais ou menos 1 milhão 289.995 aqui. Vou arredondar aqui para ficar um pouco mais fácil. 1, 2, 9. Pronto. 1 milhão. Só ver se está certo. É 1 milhão 289.995. 1 milhão. Só 1 milhão. 1 milhão e 200. Pronto. Ó. É mais ou menos quanto você gasta e aqui você é o que você mais ou menos ganha, que você falou. Uhum. 4.437. Vai dar 1.907.843. Então, só para a gente ter aqui uma estimativa. Você salga mais ou menos 1.907.000 kwanzas e gasta 1.290.000 kwanzas. Sobra 1.437 dólares. E é mais ou menos 617.000 kwanzas. Tá certo isso? É mais ou menos isso? Sim, sim, é mais ou menos isso, é, sim. É. Só que com base na sua idade de 45 anos, ó, esse valor de 1.437 dólares, ele representa 33, um índice de poupança, que é o quanto você guarda dividido pelo tanto que você ganha. Ele representa mais ou menos hoje 33%. 33%.
você guarda 33% do que você ganha todos os meses. Uhum. Com base na sua idade de 45, você deveria guardar 35%. Ou seja, mais ou menos 1.550 dólares. Uhum. Tá? Que vai dar 666.476 quantos? Isso aqui você deveria guardar 666.476. É o que você deveria acumular hoje em quantos? Tá? Atualmente você está acumulando 617 mil kwanzas. Então faltam mais ou menos 100 dólares. Reduzir os gastos em 43 mil kwanzas. Mais ou menos isso aqui, ó. É possível fazer isso? Tá? 43 mil. Como é que a gente vai saber se é possível? Analisando os seus gastos. Uhum. Então, Magno ganhou 1.907.000 kwanzas, gasta 1.290. Sobra de 617 mil. Só que deveria sobrar 666 mil kwanzas. Então, você deveria guardar mais ou menos, eu vou testar, uns 120 dólares, que seria 51.600 kwanzas. Ou seja, a sua meta de redução de gastos é mais ou menos 51 mil kwanzas. Ok. Certo? Tá? 51, não é? 51 mil kwanzas. Ok. Para você atingir sua meta que a planilha está recomendando, eu coloquei que você ia ter como meta de guardar 35% do que você ganha, que é exatamente Uhum. guardar 666 mil kwanzas por mês. Aí você falou, Magno, eu queria saber exatamente quanto eu deveria gastar todos os meses. Ok. Então, se você quer guardar 35% para atingir a meta, você tem que gastar, o total que você deve gastar todo mês é 2.884 dólares. Atualmente você gasta 3 mil, deveria ser 2.884 dólares, Uhum. tá? Tá. Deixa eu ver quanto é que isso fica. 2.884. Ó, deveria ser 124 mil quanto? 1.240.076. É o máximo de gasto que você deveria fazer todo mês. E deveria gastar 2.880, não é? 2.804. 880. Que dá mais ou menos 1.240.000 quanto? É o teto de gasto que você deveria 1 ter. milhão e quanto? Mais ou menos 1.240.000, Sim. tá? Aí Sim. o que é que nós estamos estabelecendo aqui, ó? O quanto, você me passou quanto você ganha, quanto você gasta e quanto que sobra. Só que deveria sobrar 666 mil. Então falta a gente economizar 51 mil kwanzas, Uhum. tá? Então o teto de gastos que você vai ter poder gastar todo mês é 1.240.000. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o seu gasto do mês E passado. talvez se consiga reduzir mais, Magno. Eu acho que quando olharmos bem para os gastos, por exemplo, a minha irmã tem estado aqui em minha casa comigo, que ela tem a casa em obras, e ela diz que percebeu que, pronto, que eu poderia poupar um pouco mais no que diz respeito, por exemplo, às compras de comida, Pode. que eu como, pronto, saio de manhã cedo e volto às vezes tarde, então eu tenho uma governanta comigo, né, que vou orientando para ela fazer as compras, mas obviamente que não é a mesma coisa que eu ir, porque eu conheço bem as marcas que gosto, tudo e não sei quantos, e posso sempre poupar. Ela não, ela vai e procura somente aquelas marcas que eu gosto, vai comprando sempre aquilo, e eu, se for, pronto, então se calhar aqui pode haver alguns reajustes. E isso por quê? Porque ainda estou a gastar também. Primeiro, reduzi pessoal também. Eu tinha mais pessoas a trabalharem, reduzi pessoal a trabalharem aqui comigo, né? Babá, filhos, tudo, reduzi algumas pessoas. Segundo, também reduziu a nível de gastos mesmo de alimentação e tudo o resto, porque agora só somos dois, né? Até há pouco tempo, até há 2 anos mais ou menos, 1 ano e qualquer coisa, dois, éramos três, né? Porque eu ainda estava com o meu parceiro. Mas agora que só estou eu e o meu filho, podemos reduzir bastante. Então isso aqui, ó, a gente Vamos tem um. ver, eu depois vamos pôr tudo, porque também estou aqui a pensar que o que eu poupo
o que eu posso poupar em compras aqui, se calhar os dois começamos a ter mais gastos. Porquê? Porque eu comecei a comer no meu serviço, né? Eu tenho uma empresa que me entrega um almoço e o meu filho também come na escola, no refeitório, e isso pagamos também. Eu acho que podemos, bem, depois vamos lançar tudo. Pronto, aí a gente estabeleceu um teto de gastos. A gente tem que, todos os meses, somando todos os gastos, seus gastos, deveria ser 1.240.000. Aí você fala, mas Ok. quanto é que eu deveria gastar por dia? Eu posso pegar 1.240.000 e dividir por 30. Dá 41 kwanzas por dia. 41? 41.000 kwanzas por dia. Só que por que essa conta não faz muito sentido? Porque tem alguns gastos, Pois não. como por exemplo, energia, que você gasta o mês todo e paga um dia só. Por Uhum. exemplo, o seguro que você tem lá, o plano de saúde que você falou, você paga um dia só. Então, eu deveria pensar quanto sobra fora as minhas despesas fixas e quanto eu Uhum. posso gastar do que sobra. A gente pode chegar nesse número, tá? Mas eu quero que você coloque Ok. na cabeça que o seu teto de gastos ele deve estar próximo a 1.240.000. Uhum. Aí Uhum. a gente vai calcular o seu teto de gastos antes, e quando você todo mês lançar os seus gastos na planilha, você vai ver, toda semana, na verdade, você vai ver que o seu gasto atual, semana a semana, está se aproximando do teto, Uhum. Ok. tá? Ok. Com base nesse gasto teto, que seria 2.884 dólares, tá? Que vai dar mais ou menos esse 1.240.000 kwanzas, 1.240.000, a sua necessidade de reserva inicial financeira, uma reserva de segurança, ela deveria ser em torno de 8.000 dólares. A gente colocou um número de 24. Então é muito maior do que o mínimo que você precisa. Tá? Uhum. Só ajustando aqui Sim. para. Tá? Só que o valor mais adequado são 6 vezes a sua despesa. Tá? 6 vezes a sua despesa mensal, tá aqui, ó, é 17.304. Ó, tá? Depois eu vou resumir tudo e te passo tudo, certo? Uhum, uhum. E vou te Sim, porque eu explicando. fiquei agora um pouco confusa, né? Porque 6 meses a minha renda mensal, ou não, espera, uma coisa é 6 meses a minha renda mensal, outra coisa é aquela poupança de 6 meses, né? Mas a poupança de 6 meses não deveria ser também 17 mil em vez de 24? Pode ser, Ou só já, que já... você pode dizer, Magno, eu quero ter 24, eu quero ter 6 vezes a minha despesa. Vou me sentir mais segura. O que, que a gente recomenda? Que seja 6 meses. Desculpa. Você pode dizer, Magno, eu quero ter 24, 6 vezes a minha renda. A gente recomenda que, para essa reserva de segurança, você tenha 6 vezes a sua despesa. Não obrigatoriamente a sua, não Ok, obrigatoriamente a sua renda. Eu coloquei 24 foi o número que você me falou da última vez. ok, reserva de Você, segurança, você 6 vezes a sua despesa meses, a mensal, minha, uhum, que vai estar hoje em torno despesa. de 2.884. Então, dá aproximadamente 17.000 dólares. Se eu Uhum. transformar isso em Kwanza, 17.304, daria 744.000 Kwanzas. Não, 7.440.460. É o quanto daria. Ó, isso aqui é 17.000 dólares, são 6 vezes a sua despesa mensal. O teto da sua despesa é 2.884. 6 vezes isso daria 17 mil, que é equivalente a 7.440.000 quantos, tá? Uhum. Ok. Ah, que dá 17 milhões 304. 440, aqui, ó, 17 Hum. mil, 17.304 ou 7.440. Aí 100 dólares, né? Esse aqui é SD ou Isso aqui é 7 quantos, milhões 440. Uhum. tá? Ok. Aí qual é o próximo passo que nós vamos dar? Você disse, Magno, atualmente eu considero que eu não tenho nada, porque eu tenho mais ou menos 1 milhão de kwanzas, 500 mil do meu filho e 500 mil meu.
De qualquer forma, deixa eu pegar aqui, ó, 500 mil. Ó, 500 mil dá 1.162 dólares. 1.162 dólares. Ou seja, você atualmente tem 1.162 dólares, deveria ter 17, falta 16 mil dólares. Uhum. Se você vai conseguir poupar todo mês 1.550 dólares, daqui a 10 meses a gente vai ter terminado isso aqui, ó. Entendeu? Ok, entendi. Tá? O que você tem hoje são 500 mil kwanzas. 500 mil kwanzas. Aí você deveria ter... Faltam 16 mil. Poupando 1.500 por mês, está aqui a meta, ó, valor desejado, Uhum. 1.552, levariam 10 meses. Ok. Tá? Então, a gente está começando a criar um plano. Você disse assim, ó, eu preciso poupar todo mês 1.500 dólares Uhum. pelos próximos 10 meses para atingir a minha reserva de segurança, que é 17 mil dólares. Então, a gente sabe o que fazer, como fazer e quando você vai terminar. 10 meses. 1550 dá quanto em kwanzas, Magno? Então, 1.550 1550 ou 1500? 1550, né? dá 666.476. 666.476. 476. 666.476. Uhum. Tá? Colocando aqui. O quanto você deveria poupar todo mês. Uhum. 666 mil kwanzas por mês. Tá? Deixa eu colocar tudo em amarelinho aqui em kwanzas que você vai lembrar. Ok. Ok. Ok? Então Uhum. faltam mais ou menos 10 meses. Então os próximos 10 meses a gente vai guardar 1.500, vai guardar os 1 milhão, desculpa, 666 mil kwanzas, e daqui a 6 meses, daqui a 10 meses você vai ter isso aqui, ó, 17.304. Uhum. Tá? Aí na próxima Tá. sessão a gente pode, junto com o lançamento dos gastos passados, a gente pode fazer montar o seu balanço patrimonial. Tá? Ok, ok. A questão de tempo aqui. E quando é que a planilha só vou preencher depois de obter esses conceitos todos, né? Não, eu já posso te passar um vídeo de como você preencher. Tem problema. Ou a gente pode preencher junto. Você precisa fazer o levantamento. Eu preferia preencher com o Magno. Tá bom. Só preciso fazer um levantamento. Se eu pegar o Uhum, cartão de uhum, crédito e o extrato da sua sim. conta bancária, Uhum. tá? Deixa eu só anotar aqui uma coisa. É por isso que eu falo que a gente tem que ter consecutivamente os encontros, porque senão a gente se perde no ritmo, entendeu? Exatamente, é isso mesmo. Que aí nem você acaba não colocando aquela obrigação de executar as coisas e eu Uhum. acabo me perdendo aqui no fluxo que a gente desenvolveu, tá? Então Tá. eu vou colocar aqui, ó. Aqui foi só, estou ajustando aqui o cronograma de sessões. Anamnese. Tá, diagnóstico. O terceiro é o mapa. Ok, que aqui a gente vai ter que acabar fazendo a gestão. Então nós vamos fazer na próxima sessão, eu vou tentar aqui, ó. Fazer BP na... Ok. Então, ok, a gente vai fazer o balanço na próxima. Aí, só Uhum. para a gente finalizar um ponto aqui. Ó, com base na sua idade, 45 anos, você deveria poupar 35% do que você ganha, que é aquele valor que a gente já calculou, 35% Uhum. vezes o seu gasto, o seu ganho anual, só um instantinho, dá os 1.552, e atualmente você está poupando mais ou menos 1.437. Então, a gente precisa reduzir o seu gasto em 115 dólares, mais ou menos.
Aí só para a gente finalizar aqui, ó. Aos 45 anos, você deveria ter 3 vezes a sua renda anual. Você já deveria ter acumulado 160 mil dólares. Porque a sua renda anual, só ver aqui uma coisa. A sua renda anual é 53 mil dólares. 3 vezes sua renda anual, você já deveria ter, em termos de patrimônio acumulado, 160 mil dólares. Aí é claro que você tem o seu apartamento lá em Portugal, então eu preciso saber quanto ele vale. Porque isso é um bem seu. O que é que eu preciso saber? O que a gente vai colocar no seu balanço? Quanto vale a sua casa em Angola? Quanto vale o seu apartamento em Portugal? E quanto vale o e quanto vale e quanto você tem de aplicação financeira, que é 1.162. Então, quanto vale Uhum. a sua casa em Angola e quanto vale o seu apartamento em Portugal? A gente precisa, eu queria que você anotasse aí. Eh, Vou até anotar aqui no Estou seu plano de aqui ação. Vou anotar aqui no seu plano de ação. Fazer levantamento do valor do imóvel em Angola. Aqui tudo no seu plano de ação. Fazer levantamento do imóvel, do valor do apartamento em Portugal. Desculpa. Em saúde. Portugal. Em Portugal. Fazer levantamento do valor do apartamento em Portugal. Ok? Beleza. Esses são dois passos importantes para a gente poder fazer. Aí vamos para cá. Voltar. São duas coisas que nós temos que fazer. Aí, fazer balanço patrimonial. Tudo aqui no seu plano de ação. Eu estou aqui a pensar como é que eu vou fazer isso. Tá? Acho que, Portugal pô, ainda consigo mais ou menos. é, Agora aqui a casa ainda nem está paga, porque aquilo é uma cooperativa. entendi. Já fiz um pagamento, já tem sim senhora, umas tantas fui pagando cotas e isso tudo. Ok. Mas Tá, então, pronto. Fazer fazer, balanço do quê? fazer balanço Patrimonial, né? patrimonial. Nós vamos fazer isso Isso é o junto. quê, Magno? O Como é que se faz isso? balanço patrimonial está aqui, ó. A gente vai fazer junto na próxima sessão. O que é o balanço patrimonial? É eu entender quanto você tem de dinheiro, ou a gente chama de ativos de uso, quanto do dinheiro, tudo que você tem são bens que você usa. O seu carro, a sua casa e outros bens. Quanto do total de Uhum, bens que você tem que não são bens de uso, mas que podem gerar uma renda, uhum, certo? E quanto que é de passivo, quanto você tem de dívida. Por exemplo, o imóvel em Portugal, a sua casa em Angola, ele é um bem de uso. Você usa ela e não aluga ela. Ela não gera uma renda. Por outro lado, eu tenho o meu apartamento em Portugal, que é um bem seu, é um ativo seu, mas ele está alugado. Então, ele gera uma renda. Só que esse uhum, apartamento em Portugal, ele tem uma dívida. Então, vamos dar um exemplo. Ele vale 1 milhão de euros, por exemplo. Tá, mas falta eu pagar 200 mil euros. Entendeu? pois, ok. Aí a gente vai calcular o quanto de fato é sua riqueza. Quanto do dinheiro total que eu tenho é meu, pelo valor das coisas que eu tenho descontado ou subtraído o quanto eu devo no banco. Uhum, uhum, Tá bom? Deu para entender? ok. Deu para entender, sim. Tá? Deu para entender. Eu, para não me esquecer, vou só já mandar aqui uma mensagem a alguém que me pode ajudar. Ai, com o valor, pelo menos, da casa em Lisboa. Pronto. Ok. Aí vamos para cá. Dando continuidade aqui. Então, com base no que você tem hoje na sua idade, você deveria ter 3 vezes a sua renda anual, certo? Que daria 159 mil dólares, certo? Você atualmente, só pelo dinheiro em financeiro, você tem 1.162, mas eu preciso saber o valor da sua casa em Angola e o valor da sua casa em Portugal. Principalmente, talvez, o imóvel em Lisboa, tá? Porque, com certeza, é um imóvel que tem um valor bem significativo mediante tudo aquilo que você tem.
tá? Uhum. Então, ok. E aí a gente não tem como saber o quanto falta. Por quê? Porque aqui entra outro conceito que tem a ver com as lacunas. Porque, vou dar um exemplo, se eu deveria ter 159 mil e só tenho 1.162, faltam 158 mil dólares ainda para você atingir o seu resultado que deveria estar. Então, tem uma lacuna muito grande em termos patrimoniais. Então, de fato, eu preciso. Mas essa conta, Magno, esta conta está a ser feita com base em quê? Com base no rendimento que eu tenho atualmente. Não, não é com base no rendimento, é com base mais ou menos numa perspectiva de aos De 60. idade. Exatamente, com base na perspectiva de Ah, ok, idade. ok. Está bem, está bem. Tá? Por exemplo, aos 65 anos, aí de novo, isso aqui é uma coisa que a gente vai ter que estimar melhor, porque Angola é uma Uhum. coisa, isso aqui é feito com base no Brasil, tá? Mas com certeza isso vai te ajudar em qualquer canto do mundo. Porque se você aos 65 anos tiver 9 vezes a sua renda anual, imagine que você ganha 100 mil dólares por ano. Se tiver 900 mil dólares, aos 65 anos, você tem um bom patrimônio, entendeu? Uhum. Isso Uhum. vai te ajudar a ter uma renda que independa do seu trabalho, tá? Tá. Então isso aqui hoje é feito com base na sua idade, ok? Uhum. Uhum. O que é importante para mim é que fique claro para você quanto você tem e quanto você deveria, quanto falta, as lacunas. Isso é uma metodologia de gestão que é o planejamento estratégico com base em lacunas. Porque quando eu começo a Uhum. entender quais são as minhas lacunas, eu começo a saber o que precisa ser feito para acabar com as lacunas. Que eu posso perguntar Ok. assim, você quer chegar aonde na sua vida financeira? Você pode dizer, não sei, não tenho nenhuma noção. Que é o que acontece com a maior parte das pessoas. Por quê? Porque a gente nunca foi educado para isso. A gente não tem essa visão. Agora, quando eu começo a entender onde eu deveria estar, aí beleza. Vou dar um exemplo para ficar bem claro. Imagina uma pessoa muito gorda, extremamente obesa. Aí Uhum. alguém chega para ele, você queria pesar quanto? Eu digo, eu não sei. Eu sou tão gordo há tanto tempo que eu nem sei como é que seria magro. Tá. Mas o seu peso ideal seria esse. Uhum. Beleza. Uhum. Aí vai no médico, na nutricionista, seu peso ideal é esse. Aí você tem que emagrecer 40 quilos. Em quanto tempo? Aí em um ano. Então eu tenho uma lacuna, tenho um objetivo e tenho um prazo. Uhum. Existe uma dieta específica para fazer aquela pessoa obesa emagrecer 40 quilos em 12 meses. O que eu estou tentando aqui é mostrar onde você está, onde E você aonde é que eu tenho que deveria chegar? e o que a gente Uhum. tem que fazer. Se é uma lacuna Ok. muito grande, aí vai dar muito mais trabalho chegar lá. Uhum. Tá bom? Então, o que Fixe. é que eu vou fazer? Para Sim, ficar aqui mais a minha claro, lacuna parece ser muito grande. Estamos a falar de 160 mil mas não é, dólares. Não é brincadeira nenhuma. você tem que avaliar o valor do seu imóvel em Portugal. Ah, ok, ok, ok. Entendeu? Tá bem. Tá Porque bem, eu acabei de mandar. uma boa parte do dinheiro que você poderia ter guardado e investido financeiramente, você pagou o imóvel em Portugal. Ele é um ativo que se valoriza ao Uhum. longo do tempo, Uhum. certo? Um ativo que se Valoriza ao longo do tempo. valoriza ao longo do tempo. Ok. E como é que se caracteriza, por exemplo, se fossem ações? Isso é um bem imóvel, né? O Magno está a dizer que isto é um ativo que se valoriza ao longo do tempo. E se fosse sendo ações, né? Ações em empresas, é um ativo também. Que se valoriza ao longo do tempo se você comprou uma boa empresa. Ok. Entendeu? Uhum. Só ver uma coisa aqui rapidinho. Eu estou vendo aqui um site de quanto custa imóvel para comprar em Portugal. Uhum, uhum. Olha, eu por acaso, eu não sei se lhe posso dar algumas dicas de onde é que fica. Aquilo fica em Sintra, perto de Sintra, Portugal. É um Tá? apartamento aqui, pois na caderneta predial diz que aquilo só tem um quarto, mas na verdade aquilo tem mais 12 espaços e podemos considerar como se tivesse três quartos, dois, três quartos, ou sei lá, pode-se fazer sala, pode-se fazer, enfim. Pois é. Não está tão claro, só está comentando aqui, mas ele não fala em números.
Ok, Mas ok. entendeu? Por exemplo, você falou de se fosse comprar uma ação. Vou dar exemplo de uma ação. Ó, só um minuto, só um instante. Uhum. Ó, deixa eu mostrar aqui uma coisa. Isso vou pegar aqui em 5 anos, ó. Isso é quanto variou o preço de uma ação da Coca-Cola ao longo de 5 anos, lá nos Estados Ok. Unidos. Então, há Uhum. 5 anos atrás, em setembro de 2017, uma ação da Coca-Cola custava US$ 45. Uhum. Uhum. Aí ela teve uma grande queda aqui no auge da pandemia e hoje ela Ok. custa US$ 60. Então, em 5 anos, ela subiu 31,88%. Uhum. Uhum. Não foi tão bom assim, tá? Mas Yeah. A Coca-Cola paga dividendos, tá? Uhum. Em um ano, ó, ela subiu 10%, 11%. Se eu pegar, por exemplo, a Apple, a Apple em 5 anos, ela já subiu, ó, trezentos e Isso, seis por bem. cento. Aí foi muito bom. Pois. Hum. Mas os preços dos imóveis também subiram em Portugal, entendeu? Só Uhum. que eu não Ok. sei a fonte de dados que a gente pode pesquisar, Que podemos pesquisar, pois. tá? Entendeu? Ó, Uhum. aqui tem a coisa aqui, ó. Esse site aqui mostra alguma coisa, ó. Escolha o distrito, você falou que é perto de Sintra. Lisboa. Ah, yeah. É em Uhum. Lisboa, esse apartamento? É Lisboa, mas depois dentro de Lisboa tem zonas. Escolher o concentro, está aí, Sintra, em baixo. Ah, Sintra. Eu conheço É Sintra. perto de Sintra. E, Tá aqui, Algueirão, Mem Martins. Algueirão, Mem Martins, em baixo. Uhum. ó, em relação a julho, ó, desde 2018, agosto de 2021, ó, subiu 18%. Aí, em 5 anos, um metro quadrado custava em torno de 966 euros. Hoje, um metro quadrado custa 1.880 euros. Então, dobrou. Faz quanto tempo você tem esse apartamento? Pronto, em 2000 e quê? 2017? 17. Outubro de 2017, era 966. Hoje, 966 por metro hoje, quadrado. hoje é 1.880. Ou seja, subiu 94%. Foi uma ótima rentabilidade. 180. Sim, sim. Vou te mandar esse link aqui. Em 2 anos ficou bem mais estável. 2 anos ficou bem mais estável, tá? Então aqui, por que eu estou falando isso? Porque todo ano, todo mês você paga a parcela lá ao banco e você está, no lugar de colocar o seu dinheiro, por exemplo, com a ação da Coca-Cola que subiu 33%, em 5 anos você comprou um imóvel em Portugal que valorizou quase 100%. Fora isso, você recebeu aluguel em boa parte desse período. Então foi um bom investimento, entendeu? Então, Não, eu não tive a receber aluguel. A minha casa está sem estar alugada para aí uns 3 anos ou então pronto. mais. 3 anos. Pronto. Eu é que tive a tirar do meu bolso para pagar ao banco. Qual é a metragem quadrada? Qual é o tamanho do apartamento lá? Espera aí, Magno, vou-te mandar, que eu tenho aqui. Porque ele está dando aqui 1.880 euros por metro quadrado. Vou dar um Deixa-me exemplo. Ó. só. Se for 50 metros quadrados, A caderneta, na caderneta do coisa consegues ver, Magno? se Caderneta se você me mandar aqui, eu procuro. de registro predial, está aqui. Caderneta de registro predial. Eu acho que é agora. E tem a certificação energética. Eu não sei bem. Vou mandar também isso.
Pode ser que consigas tirar aí alguns dados, Magno. Depois tem aqui mais o quê? Tem os documentos do mútuo, né? A fiança, o empréstimo que eu pedi, mas acho que isso não ajuda. Já mandei, Magno. Vou tentar achar aqui. Ok. Não sei se aí se consegue encontrar alguma informação. Só um instante. Uhum. Acredito que não, porque aqui tem informações financeiras, informações de metragem. Não sei por que tá em escudos a moeda. Porque eu comprei isto em 98. Eu 99, tá casei-me na aqui. 99, exatamente. Não, na verdade comprei, acho que eu comecei a comprar em 98, porque eu casei-me em 99. Então pronto, mas aqui é que eu vou te pedir, que você pega o tamanho, porque pelo que a gente está vendo aqui, ele está dando 1.880 euros por metro quadrado. Entendeu? Sim. Então qual o tamanho do seu apartamento lá? É mais ou Aí, menos. aí nesses documentos não diz nada, Magno. Não Deixa conseguiu, eu, né? deixa eu voltar lá. Deixa só ver, eu mandei-lhe. Espera, a caderneta. Onde é que está isso? Vou mandar o link para você, que você pode ver certificação energética. Certificação. Eu mandei também a certificação energética, está aí. Pois é, estou vendo aqui agora. 92,72 metros quadrados. Então, se Sim, eu está ali, pegar área útil. 1.880 e multiplicar por 92,72, estou falando que, só um instante, 1.880 por 92,72, isso dá um valor de 174 mil euros. Aí, se a gente pegar Mil. Quanto é que dá? 170? 174 mil euros. Ok. Aí você tem uma dívida com o banco, certo? Sim. Aí tem que ver quanto é a dívida com o banco. Mas espera rapidinho. Se eu pegar Espera aí aqui, que ó, eu vejo. Acho que eu consigo entrar aqui no instantinho no banco. Kwanza para dólar. Deixa eu pegar aqui, de euro para dólar. Espera só, menu. Como é que eu faço para consultar isso? Ó, por acaso o euro está dando igual a um dólar, Tá? tá? Está dando agora exatamente um dólar. Então, o seu apartamento vale 174 mil dólares. Uhum. Aí, se eu Dólares, não pegar. são euros. Porque o euro está dando a paridade, o euro e o dólar estão dando o mesmo valor hoje, ó. Ó, Sério? Uau! aqui, ó. Um United States dólar é igual a um euro. Um euro é igual a um dólar. Poxa, meu Deus, tá A, bom, tra- tá muito a bom. tra- a trajetória do euro foi desvalorizando contra o dólar nos últimos 5 anos.
Já chegou a ser 1,24, aí chegou até 1,09, chegou a 1,21 e agora está o valor mínimo histórico. Um euro está igual a $1. Ok, então se eu pegar que você tem um ativo de US$ 174 mil e voltar aqui na sua planilha, ó, você deveria ter US$ 159 mil. Você tem um apartamento de 174 mil. Ok. Então eu vou lá no seu balanço e vou colocar aqui, ó. Você tem vou dizer que outros investimentos. Eu vou botar aqui, ó. Apartamento Lisboa. Você tem 174 mil. Olha, tá aqui, Magno. Eu tenho de passivos no banco 16.803 euros. 16.803. Créditos habitação 16.803. Então pronto, um valor bem baixo. Então É assim, já paguei. quanto que você tem de ativos que podem gerar uma renda? US$ 175 mil, ó. É a sua aplicação que você tem de 1.162, que são os 500 mil kwanzas, mais o imóvel que vale 174 mil. Você tem 175 mil. Você deveria ter 159. Depois tenho que arranjar também o valor da casa aqui, mas o valor da casa aqui lá está, né? Se eu ainda tenho que pagar uma boa parte. Então você tem US$ 15 mil a mais do que você deveria ter, ó, hoje. Ok, já é qualquer coisa. Mesmo descontando a dívida do banco. Uhum. Tá? Agora é melhor que você faça uma avaliação real. A gente está pegando dados estimados da internet. Sim. Se você puder mandar um avaliador lá em Portugal, ou ver com o banco, ou ver com alguém, ou desse Não, eu mesmo. já falei, o meu ex-cunhado trabalha na Remax, aquela agência de Sei qual é. vendas. Exatamente, então eu perguntei-lhe se eu tivesse que vender a casa hoje, Pronto. naquela zona, quanto é que ela vale. Exatamente. Então isso já é isso é um bom indicativo. Então, Uhum. você tem uma lacuna em termos de ganho e gasto, mas não tem um excesso de patrimônio comparado ao que você deveria ter. Uhum. Tá? Então, esse é um ponto que nos ajuda a mostrar que sua situação financeira precisa de um ajuste no gasto, mas tem um excesso de patrimônio. Sem encontrar a sua casa em Angola. Então, a gente tem que colocar a sua casa em Angola. Aí, a partir daí, a gente vai começando a tomar algumas outras medidas. Ok, Tá? O que é que nós tá. vamos fazer na próxima sessão? Tá? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar e vai vir nessa aba aqui 2 e vamos lançar todos os seus gastos passados. Então, ó, eu vou clicar nessa janelinha e vai abrir isso aqui. Aí a gente vai pegar quanto que a Lala gastou, por exemplo, ao longo do mês de agosto inteiro com alimentação, com educação, com moradia, com gastos pessoais, com saúde, com transporte, com vestuário, com seguro, tudo. Quanto você gastou em tudo? Ok, agosto, como foi o mês que eu tive de férias, será que. Mas também estamos em setembro, ainda não coisa. Tá bem, eu percebo. Tá bem. A gente pode lançar os 2 meses, tanto agosto quanto setembro. Uhum. Tá? Porque aí a gente vai Tá ver bem. quanto que você precisa reduzir US$ 115. A planilha mostra aqui. Aí beleza, a gente vai ajustando. Depois que a gente tiver conhecimento dos seus gastos, nós vamos projetar o gasto futuro para montar esse demonstrativo todo seu. Ok, Tá bom? tá bom. Tá bom, Aí Magno. o que é que eu vou pedir que você faça? Ó? Vou botar bem aqui, ó. Fazer levantamento dos gastos do mês de agosto e setembro. Porque como setembro não acabou, a gente vai jogar ele como mês atual. O mês passado, aí você vai ver mais tive de férias. Então, isso aqui, aí a gente vai ver o que é que pode reduzir, o que é fixo, o que é que foi gasto no cartão. Eu preciso dos seus gastos totais, preciso dos seus gastos fixos. O que é o gasto fixo? Por exemplo, condomínio, não sei como vocês chamam em Angola, certo? Uhum. O quanto você paga, por exemplo, a escola do seu filho, quanto você paga pelo seu plano de saúde, quanto que E... você, quanto que você gasta com energia, entendeu? Preciso de tudo isso, Certo. tá bom? Tá bom, Magno. Pessoal, prazer falar com você. É, prazer falar com você, tu está com seu filho aí.
Sim, já está a querer ir dormir e está. Então tá bom, deixar vocês lá. Mas obrigado, eu vou pedir que você faça esse levantamento do gasto, na próxima sessão a gente faz os lançamentos. Tá Tá bem, Magno. bom? Eu vou já pôr aqui um alarme para não me esquecer de fazer esses levantamentos todos. Tá bom. Muito obrigado, lá. Tudo Tá de bom. bom, Boa semana Magno. para Muito você. obrigada, eu é que agradeço. Tá bom, Tchau, tudo de obrigada, bom. Magno. Tchau. Ok, obrigada, obrigada.